Nós encontramos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, uma lei espiritual chamada lei das primícias. A palavra primícia significa primeiros frutos. A entrega deles tanto santificava o restante daquilo de onde ela foi tirada, como fazia uma declaração a respeito do lugar de importância que Deus tinha. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos entenderemos um pouco melhor este princípio. Estou na cidade de Morretes, no Paraná, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o assunto, como falei anteriormente, é a lei das primícias. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 11, no versículo 16, se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. É importante entendermos que o apóstolo Paulo está lançando mão de um exemplo do Velho Testamento, que era a oferta das primícias. Quando chegava o momento dos israelitas fazerem a colheita, os primeiros frutos eram separados, antes deles comerem qualquer coisa, santificavam a Deus. No final de um período de 50 dias, e essa era a chamada festa de Pentecostes, eles traziam novamente uma outra oferta, dessa vez traziam um pão, um bolo feito das primícias e o santificavam a Deus. Paulo está dizendo que se alguém santificou a primeira parte lá no começo da festa, quando entregava algo no restante, ele já havia sido todo santificado. Agora, duas coisas devem ser observadas aqui. Em primeiro lugar, Paulo está lançando mão de um exemplo do Velho Testamento, mas em segundo, ele está fazendo uma aplicação para crentes do Novo Testamento. Ele faz referência a uma oferta que foi dada aos hebreus, ao povo de Deus, que era parte da antiga aliança. Mas a aplicação que ele faz disso se dirige a gentios convertidos. A igreja em Roma, obviamente, contendo os judeus convertidos, não era composta só deles, tinham gentios que haviam se convertido também. O que nos faz entender que esse princípio, o que está por trás da lei, não necessariamente a oferta instituída no Velho Testamento, mas a lei espiritual que estava por trás dessa oferta, ela se estende a nós, mesmo nos dias do Novo Testamento. E é muito importante que a gente entenda como isso nos toca e como diz respeito a cada um de nós hoje. Talvez você já tenha participado de um ritual cultural que se repete por todo o Brasil. Muitas vezes, na hora em que o aniversariante vai cortar o bolo do aniversário, ele separa o primeiro pedaço para alguém que ele quer honrar. Todas as pessoas que estão ali já são diferenciadas pelo fato de terem sido convidadas. Mas existe uma que ele gosta de dizer, você vem ainda antes das demais. É importante que eu e você, ao olharmos para a oferta de primícias instituídas no Antigo Testamento, possamos entender que Deus não precisava da oferta, mas Ele precisava criar em nós um senso, uma cultura, uma mentalidade, uma consciência de reconhecimento de que o primeiro lugar pertence a Ele. Ao longo dos anos em que eu tenho publicado livros, eu me lembro que desde o primeiro título que eu imprimi e publiquei, toda vez que eu recebia as caixas que vinham da gráfica, abria a primeira caixa, o primeiro exemplar que eu tirava, sempre, e eu faço isso até hoje, o primeiro exemplar é da Kelly, a minha esposa. Um dia alguém me perguntou, por que o senhor dá o primeiro para ela? Para ela ler primeiro, eu falei, olha, normalmente ela já leu o manuscrito, já me ouviu pregar, muitas vezes esse livro que eu dou não vai nem ser lido. Aí ele falou assim, então é só para registrar que o primeiro era dela? Eu falei, olha, na verdade não vem numerado. Né? No futuro, quando ela olha isso, ela não sabe necessariamente se é o primeiro a olhar o livro. Mas ela sabe que quando eu entrego antes de divulgar, eu estou reconhecendo, você é a pessoa mais importante na minha vida. Sem o seu apoio, sem o seu suporte, o meu ministério não poderia cumprir aquilo que tem cumprido. Então nós precisamos entender que Deus, de fato, tem trabalhado essa lei espiritual ao longo do tempo. Há momentos onde nós não vemos a clareza dela estabelecida. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas que ele não se agradou da oferta de Caim. Qual a diferença entre um e outro? Não era a oferta em si. A Bíblia diz que Abel entregou das primícias do seu rebanho. Ou seja, antes de comer do fruto do seu trabalho, ele entrega a primeira parte para Deus, dizendo para Deus, o Senhor primeiro, eu por último. Mas a Bíblia diz que Caim, no fim de uns tempos, entregou uma oferta ao Senhor. A palavra tempo ali não tem uma definição específica, né, em termos de espaço, se é dias, semanas, meses, mas o fato incontestável é que enquanto Abel colocou Deus primeiro, Caim deixou Deus por último. Agora, quando Deus corrige Caim, dizendo, se procederes bem, não é certo que será aceito, Deus está dizendo, você sabe que procedeu mal. O que presume alguma conversa de bastidores, seja alguma instrução que Deus já havia dado a Adão, né, nós
não podemos especular a natureza dela, mas Deus está dizendo para Caim, se você fizer certo, vai ser aceito. Em outras palavras, você tem informação suficiente para saber o que era certo nessa oferta. No entanto, ao longo do tempo, mais adiante, nós vemos Deus, através de Moisés, regulamentando a lei das primícias. E eu e você precisamos entender que isso aponta numa única direção. Deus precisa vir em primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, né? Bem como a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz que nós devemos amar Deus antes de qualquer outra pessoa ou até nós mesmos. Jesus diz que nós devemos amá-lo mais do que qualquer familiar. O tempo todo a Bíblia converge nessa mensagem de que o primeiro lugar pertence a Deus. Não porque ele tenha necessidade disso, não porque ele seja carente, né? Mas porque isso regula a nossa vida e nos protege de distrações que vão nos roubar daquilo que é o centro da nossa existência, o Deus que nos criou para viver comunhão e relacionamento com Ele. Falando das primícias na Bíblia, além de mencionar a oferta de Caim e de Abel, eu e você podemos reconhecer, né, algo interessante. Quando em Êxodo, no capítulo 4, nos versos 22 e 23, Deus, falando com Moisés na sarça, diz, olha, você vai dizer a Faraó, deixa meu primogênito ir, senão vou matar o seu primogênito. Deus praticamente resumiu qual seria o desfecho da saída de Israel do Egito. Terminaria com a morte do primogênito, não só de Faraó, mas de todo o Egito. Mas o interessante é a linguagem que Deus usa. Deixa o meu primogênito ir. Né? Deus se refere a um povo, a uma nação. Só dos homens que saíram do Egito, que puxavam da espada, de 20 anos de idade, alistados no exército, a Bíblia diz, eram cerca de 600 mil homens. Imagine multiplicando isso por famílias, dando a cada um deles uma esposa, uma média mínima de 3 filhos, o que era generosa para a época. Você sobe esse número a 3 milhões de pessoas. É uma massa humana enorme. Balaão sobe em 4 montes diferentes, não consegue ver o fim do povo, era muita gente. Mas Deus chama tudo aquilo de o meu primogênito. Por quê? Porque um dia, quando Abraão, que tinha uma promessa envolvendo a sua descendência, é levado por Deus a consagrar o seu primogênito daquela linhagem da bênção, ele procedeu um princípio espiritual que é o que falamos anteriormente. Se a raiz é santa, os frutos também são. Né? Se a primeira parte da massa é santa, o resto também é. Nós precisamos entender que além de comunicar a importância que Deus tem, há um poder por trás dessa lei espiritual. Ao santificar a primeira parte de alguma coisa, nós santificamos o restante daquilo de onde ela foi tirada. Quando Abraão santificou o primeiro daquela linhagem, ele santificou toda a linhagem. Agora Deus está olhando para aquilo tudo e dizendo, é o meu primogênito. São uma extensão, por assim dizer, daquilo que me foi santificado, portanto, todos eles me pertencem. Aliás, Deus instituiu essa lei de que todos os israelitas consagrassem o seu primogênito a Deus. A lei das primícias também envolvia o fruto da terra. A primeira parte sempre era de Deus. Agora, o que eu e você precisamos observar é que ao longo das Escrituras, aquelas pessoas que respeitavam, praticavam, né, a lei, diferente daquelas que a violavam, tinham resultados completamente diferentes. Significa que essa lei, ela não apenas cultiva o lugar de importância que Deus deve ter, mas ela tem o poder de afetar o restante daquilo onde tiramos a primeira parte também. E é isso, né, santificar o resto ou não, daquilo de onde tiramos ou deixamos de tirar a primeira parte, que determina os resultados que teremos. Por exemplo, quando a nação de Israel está diante de Jericó, Deus, lá em Josué 6, comunica uma verdade e diz, olha, depois que vocês destruírem a cidade, vocês não podem ficar com absolutamente nada. Toda a riqueza vem para mim, mas Deus diz, vocês não ficam com nada. Ao longo de toda a Escritura você vê que o espólio de guerra era daquele que vencia o inimigo. Eles sempre ficavam com tudo. Dessa vez Deus diz, não pode ficar. Já ouvi histórias, né, de pessoas dizendo, não, é porque aquelas coisas eram amaldiçoadas. Não, Deus disse que o tesouro iria para ele, que não haveria nenhum problema daquilo ser encaminhado, né, para os assuntos concernentes a Deus. O que eu e você precisamos entender é que Jericó era a primeira das cidades de Canaã. E quando santificamos a primeira parte de algo, temos o poder de santificar aquilo do qual ela foi tirada. Isso é um entendimento antigo. O próprio historiador Flávio Joséfo comenta isso, que imediatamente, por uma questão cultural, os hebreus entenderam que se tratava de santificar a primeira parte de algo. Mas a Bíblia nos informa que um homem chamado Acã não obedeceu.
Ele tira uma parte daquilo para si e esconde. E com isso ele rouba o poder de conquista da nação de Israel em relação às demais cidades. Quando agora eles tentam lutar contra um povo que naturalmente era fácil de vencer, aparentemente não precisariam nem da ajuda de Deus, eles simplesmente não conseguem ter resultado, porque a unção de conquistas, vou colocar aqui entre aspas, havia sido comprometida. Quando Ageu nos seus dias está dizendo ao povo que voltou do exílio de Babilônia, dizendo, olha, vocês estão cuidando de edificar as próprias casas, mas abandonaram a do Senhor. E ele diz, é por isso que nada prospera na vida de vocês. Mas ao mesmo tempo em que ele traz depois uma palavra da parte de Deus, dizendo, agora que vocês decidiram edificar minha casa, eu vos abençoarei. Ele nos mostra de novo que priorizar ou não a Deus não apenas define a natureza do nosso relacionamento, a confissão da sua importância, mas muda aquilo que nós experimentaremos na vida espiritual. O Novo Testamento não define uma oferta específica de primícias, mas nós precisamos entender que quando entregamos a primeira parte do dia num devocional, estamos santificando o restante do dia. Quando nós contribuímos e dizimamos, por exemplo, nós precisamos entender que o dízimo não é só a 10ª parte da nossa renda, mas deveria ser a primeira das 10 partes entregue a Deus. Podemos também fazer ofertas de primícia, ainda que não haja necessariamente uma obrigação, mas o mais importante, não é entender o ritual de ofertas, é entender a lei e praticá-la, colocando Deus em primeiro lugar, porque esse lugar é dele, somente dele, e não deve sofrer concorrências. Quando respeitamos isso, nossa vida será revolucionada.